quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vou dar alguns minutinhos aqui para ver se chegam alguns irmãos. Senão a gente começa a falar sobre a temática de hoje. Deus é bom em todo tempo Ele é bom, como diz Pastor Rubens, né? Pastor Rubens gosta dessa passagem e a gente incorporou e adotou. E a gente tem que se lembrar de falar para nós mesmos ela todos os dias, né? Que Deus é bom em todo o tempo e em todo tempo Ele é bom. Se essa confiança estiver em nosso coração, a gente vai estar muito bem, né? A gente vai estar bem com a nossa fé, bem conosco mesmo. Bom, hoje eu estou sozinho, minha costela teve que sair, né? A minha esposa Edmara teve um compromisso com o médico, né? Mas como ela mesma já em algumas ausências minhas tocou o estudo sozinha, então hoje também é minha vez. Chegou minha vez de fazer isso, certo? Então vamos lá, vamos ao estudo desse dia. Agradecer novamente a Pastor Rubens pela confiança, né? De semana após semana permitir que nós e outros irmãos possamos trazer aqui um versículo, uma reflexão, um pensamento, né, de esperança, de fé, de amor, né, que reflete o que Deus tem sido em nossas vidas, né, e a nossa busca cada dia mais por nos parecermos com Ele. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, a gente te agradece, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais esse momento, Senhor, precioso em que vamos desfrutar da Tua palavra, que vamos compartilhar com os irmãos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós em Tua palavra, que vamos, ó Deus amado, dar vazão ao Espírito Santo, que seja Ele, não nós, que a cada instante conversado aqui, Senhor, dialogado aqui, seja Teu Espírito Santo, que não tenha nada de Mauro, que não tenha nada, Senhor, de mim, mas que sim tenha tudo do Senhor, tudo sempre para a Tua honra e glória, Senhor. Te agradeço pela semana que se passou, te agradeço por cada irmão que está aqui, os que depois vão ver esse vídeo, que eles tenham reconhecido também a Tua mão poderosa, Senhor, na semana deles até então, e que nos dê também, Senhor, um final de semana glorioso, onde a gente possa refletir Tua bondade, Teu amor, e ser, Senhor, segundo aquilo que a palavra diz, né? Imagem e semelhança Tua. É isso que a gente pede, Pai, te agradece, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Amém. Glória a Deus, irmão Zé Carlos, bem-vindo, né? Bom tê-lo aqui conosco, né? E todos os mais que porventura vierem. Me perdoem um pouquinho do atraso hoje, corre, quando a esposa não está, né? Tudo fica mais difícil, né? Ela tem a sabedoria do lar, então ela nos ajuda muito. Mas é isso. Então, amigos, irmãos, o tema que eu quero trazer hoje para a gente é um que a maioria já conhece e que a gente já falou, acho que talvez inúmeras vezes. Eu não sei se talvez seja tirando do amor de Cristo, né? Tirando as palavras que falam sobre o amor de Cristo e seu sacrifício por nós, talvez seja o que mais se fala, né? Se tem pregado acerca dos ensinamentos desde o Velho ao Novo Testamento durante muito tempo, que é sobre a língua, que é sobre o falar, né? E eu coloquei uma pergunta como título do nosso estudo hoje, que é: de que fruto nós temos comido? Aí na sua casa, né? Na minha, na dos irmãos, né? De que fruto nós temos nos alimentado, né? O que tem sido alimento em nossa casa? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí me veio esse estudo e Edmara me perguntou, né? Mas Anjo, você vai falar sobre uma coisa que já se falou tanto, né? A gente já falou tanto sobre isso. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque a minha vontade foi falar sobre esse tema,
né? E eu senti que era um ótimo tema para a gente conversar, principalmente nesses tempos agora em que a gente ficou um pouco mais distante das pessoas por conta do isolamento social durante um bom tempo, né? E ao mesmo tempo ficamos muito próximos dos nossos, né? Nossos filhos, nossos cônjuges, os amigos mais chegados que a gente manteve comunicação, as pessoas no nosso escritório. A gente nunca teve tão distante, mas tão perto, talvez, de alguns. E me veio a vontade de falar sobre isso, porque também ficou na minha cabeça. A gente já falou tanto sobre isso, né? Mas será que a gente tem visto mudança no nosso caminhar, no caminhar com o Senhor, no caminhar da igreja? Nós temos sentido mudança, apesar da gente já estar falando tanto sobre o poder da língua, sobre o peso das nossas palavras. Será que a gente tem, mesmo depois de ter ouvido tanto sobre isso, né? A gente tem empregado esses ensinamentos e tem sentido mudança em nossas vidas? Então, até por isso, eu quis trazer, porque eu acho que não só eu, mas talvez se vocês refletirem aí um pouquinho, é algo que a gente já ouviu muito, mas não tem visto grandes mudanças. E a gente tem que mudar esse cenário, né? Mudar essa história. Pois bem, de que fruto nós temos comido? Então, a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 10, 11, né? Texto base para a gente iniciar. Quem quiser abrir sua Bíblia aí um segundinho. Vai ter vários versículos, irmãos. Mas a gente não vai abrir em todos. Eu não vou pedir para vocês abrirem todos, mas é bom sempre abrir o primeiro, pelo menos, né? Então vão lá em Provérbios, capítulo 10, né? No verso 11. Dá uns segundinhos para vocês chegarem lá. Tenho certeza que é rápido, todo mundo sabe, né? Abre lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, a gente já encontra os Provérbios. Bem-vindos, irmãos. Ana Paula, Lourdes, né? Todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês e sobre sua casa. Então, Provérbios 10, 11 diz: a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. E aí eu creio, no meu coração, que a maioria de nós que acompanham essas lives aqui da IBMS, junto a Pastor Rubens, já somos justificados pelo sangue do Cordeiro, né? Pelo conhecimento da palavra, né? E por isso, diante de Deus, temos essa justificação pelo sangue de Jesus. Mas nossos lábios têm se comportado como lábios de pessoas que foram justificadas? Ou será que a nossa boca ainda testemunha sobre nós como ímpios, como pessoas ímpias? Tem sido fonte de vida aquilo que sai dos nossos lábios? Ou tem sido fonte de violência? Nesse período em que a gente ficou mais tempo dentro de casa, junto a filhos, junto à esposa, né? Talvez um pouco mais distante dos colegas do trabalho, tudo, mas mais próximo dos nossos. Na sua casa, você tem sentido que as palavras, elas têm sido mais fonte de vida ou elas ainda falam sobre violência? Né? Elas ainda são palavras que testemunham de um ímpio e não de um justificado. Reflexões que a gente tem que trazer para nós. Então, nossas palavras têm o poder de curar e de ferir. Isso a gente sabe, né? Quem já estudou um pouquinho sabe que existem milhares de versículos na palavra de Deus que falam justamente sobre isso, sobre todo o cuidado que nós devemos ter com o peso de nossas palavras. E que elas podem ser tanto fonte de cura como fonte de ferimentos profundos. Que são tão rápidos, né, para a gente ferir a pessoa, mas que a cura, o contrário disso, ela é bem demorada e muitas vezes requer um processo muito mais longo e muito mais de envolvimento com o Espírito Santo, com oração, e com pedidos de perdão e demonstração de perdão do que no momento que a gente lançou. Então a velocidade de ferir é uma bem rápida, mas a velocidade da cura ela costuma ser um pouco mais demorada, né?
Tamanho a força que tem uma palavra. Então, o justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, e de acordo com a palavra de Deus, não só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Então, a forma como nós falamos e nos expressamos, ela vai ser testemunha aos outros se somos justos, justificados, ou se ainda nos parecemos com os ímpios. Porque depois de tantos estudos sobre a língua, as palavras ainda precisam... E palavras, né? Ainda precisamos falar sobre isso. Mudança. Não temos sentido a mudança que deveria vir do tanto que a gente já leu as Escrituras, do tanto que... Eu vou citar o pastor Rubens Lodge, que é o nosso pastor, né? Quantas e quantas vezes vocês já viram o pastor Rubens falando sobre o peso das palavras, o peso da língua, né? O quanto ela pode ser ferina, o quanto ela pode ser como uma espada, o quanto ela pode machucar, trazer discórdia, né? Em certo ponto a gente vai ler aqui, mas ela pode ser o próprio inferno, a língua. Então, por que a gente não tem visto mudança? Por que a gente não tem dado espaço ao Espírito Santo para que haja mudança nesse comportamento nosso? Né? Por que ainda temos tanta dificuldade com isso? Então, da boca do justo jorra vida, ou seja, as palavras que vivificam. Essa tem que ser a nossa meta, que as nossas palavras elas tragam vida, que elas edifiquem. Né? Agora, o que temos visto no mundo lá fora, realmente nos ímpios, né, são sempre palavras que não trazem edificação, que não trazem vida a ninguém. E a gente tem deixado que isso contamine os nossos lares, e contamine as nossas igrejas, e contamine o nosso dia a dia. Então, realmente é uma luta diária, né, para trazer de volta a língua aquilo que Deus quer, né, aquilo que Ele pensou dela, escreveu, pediu aos seus homens que escrevessem sobre ela, que é o poder de trazer vida. De trazer vida por onde a gente passar. Então, característica do comportamento de um ímpio. Né? A gente pode ver lá em Provérbios, no capítulo 12, no verso 18, que diz assim, ó, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Ou seja, aquele que muito fala, né, o tagarela, o muito falador, né, tem a língua com pontas de espada. Então você imagina o que uma ponta de espada faz, né? Fura, perfura, sangra, machuca, deixa cicatrizes. Né? Mas a língua dos sábios, ela é medicina, ou seja, ela é cura. Então, nas nossas palavras há o poder de trazer cura, de trazer transformação. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a utiliza bem, come do seu fruto. Aí entra o título que eu dei a essa reflexão aqui nossa. Dá um aceno aqui para minha esposa, que mesmo lá no dentista já está nos acompanhando também. Beijo, meu amor. Você faz falta aqui. Então, o tema que a gente deu, né? De que fruto temos comido? A palavra de Deus fala aqui, né? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Qual é o fruto que você tem saboreado na sua casa? Qual é o fruto que nós temos saboreado no nosso local de trabalho? Qual é o fruto que a gente compartilha e tem saboreado nas nossas reuniões familiares? Quando estamos com os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, nossos pais, nossos amigos, né? Os irmãos da igreja. Será que nas nossas rodas de conversação a gente tem saboreado bons frutos? Será que a gente tem comido de frutos saborosos ou a nossa boca tem ficado amarga? É algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Do que eu estou alimentando os outros, do que sai da minha boca, né? A palavra fala como um fruto, né? Que eu vou me alimentar dele. Então, o que eu estou distribuindo e o que está voltando para mim? Está voltando um fruto saboroso naquilo que você tem falado para o seu esposo, minha irmã? Tem voltado para você um fruto saboroso do que você tem falado para o seu esposo? Esposo, tem voltado para você um fruto saboroso
daquilo que você tem falado à sua esposa? Eu sei que homens têm uma rudeza maior, principalmente aqui no Nordeste, né? A gente que é nordestino, a gente criou até essa estirpe, né? Criou essa paradigma do cabra macho, do cabra grosso, rude. A gente ri com isso, né? Quem aqui já não riu das histórias de seu Lunga, né? De tamanha estupidez a gente achar aquilo engraçado. Só que é algo que não deve ser imitado. E tem gente que leva aquilo a sério, né? Sou homem, por isso sou rude. Não. Jesus tinha doçura nas palavras. E mesmo nessa doçura, nunca deixou de dar os recados duros que precisavam ser dados. Mas sempre em amor. Sempre em amor. Mesmo nos momentos mais duros que Jesus tinha para falar com alguém, você não vê na voz de Jesus estupidez. Tem palavras duras? Tem. Tem palavras duras. Tem hora que ele é bem duro com os seus discípulos, tem hora que ele é bem duro com aqueles que o cercam, mas você nunca vai ver uma palavra de rudeza e estupidez na boca de Jesus. E ele é o alvo da nossa imitação. Né? A palavra de Deus diz para sermos imitadores dele, imitadores daquilo que ele faz, imitadores daquilo que ele diz. Né? Você não vai ver da boca dele saindo algo que fosse uma estupidez. E aqui a gente cultua isso. Então, de hoje em diante, é uma reflexão que a gente tem que ter para a nossa vida. Eu não posso ter palavras estúpidas saindo de mim, mesmo que nessa nossa região isso seja cultuado, e isso não faz parte de uma nova criatura. O homem que nasceu de novo tem que abandonar certas coisas que dizia antes, da maneira como falava antes, para ter uma nova maneira de falar e novas palavras na sua língua. É isso mesmo, Yolanda, né? Jesus, o próprio amor. Perfeito, perfeito. Eu não podia falar melhor. Então, seguindo nosso estudo aqui, ó. A gente tem que ter cuidado na forma como nós falamos, né? Pois a maneira errada de falar não trará dano só a nós, mas também a quem nos ouve. Então, todo o cuidado que eu tenho naquilo que eu falo também é uma expressão de amor. Uma vez que a maneira como falo, né, pode distanciar uma pessoa dos caminhos do Senhor, pode trazer um mau testemunho, como também pode trazê-la mais para perto do Senhor. Então, esse fim de semana, eu e a Edmara vamos participar de um evento na igreja local aqui, em que vai ser sobre outra temática. Mas tem uma palavrinha que a gente tem usado bastante, que a gente aprendeu em alguns cursos, que é a questão de ser intencional. Vai ser sobre uma questão de criação de filhos, tudo. Mas ser intencional. Então a gente tem que começar a refletir no nosso dia de que tudo que eu vou falar, tudo que vai sair da minha boca, eu tenho que medir a intenção disso e ser intencional em falar palavras de bênção, em falar palavras que trazem vida. Então nós temos que começar a frear o ímpeto de falar sem pensar, né? E começar a colocar intenção naquilo que nós falamos. Intenção santa, intenção sagrada, intenção de vida. Amém, irmãos? Então, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 2, 3. O que abre muitos lábios, né? O que fala demais, o que fala sem pensar, a ele mesmo traz ruína. Novamente no versículo fala sobre comer de um fruto. Olha, o fruto da boca, do fruto da boca o homem comerá o bem. Aleluia, né? E aí eu me lembro, aqui eu trouxe rapidinho, né? Quando Isaías, ele está de frente, né? Tem aquela visão, está de frente ao Senhor e a um anjo, né? O que é purificado em Isaías? A brasa, ela vem e purifica justamente a sua boca, né? Quando Isaías é comissionado, ele é chamado, né? E ele aceita o desafio, né? Deus faz a pergunta a ele, né? Quem irá? E ele diz, eis-me aqui, Senhor. E o que é purificado nele com a brasa viva? A língua. E muitas vezes a gente tem testemunhado do Senhor de algumas maneiras por aí, mas a gente esquece que tudo que a gente fala, mesmo quando não é intencional,
né, quando é sem intenção, ela fala sobre o nosso testemunho. O falar é um testemunho, né? Então não podemos ter mais lábios impuros, né? Ou tentar não ter lábios impuros, né? Pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque fala de um testemunho. Isaías, quando é purificado, o que é purificado nele justamente a boca, né? Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. E aí eu quero puxar uma coisinha aqui. Como a gente já lidou muito com casais, eu e Edmara, né? Isso aqui não é uma recomendação para que você, marido, se cale, viu? É para que você haja em sabedoria. A gente tem uma mania de se calar nos momentos propícios, né? E abrir o verbo e lançar muitas palavras no momento que não é sábio. Eu mesmo já tive esse monte dessa dificuldade, ainda luto com isso. Mas é uma luta que a gente tem. O homem é mais reservado, poupa muito suas palavras, né? E quando ele resolve falar, muitas vezes é no momento em que ele não deveria. Ele joga muitas coisas, né? E como se diz? É sem sabedoria. E não é isso que a palavra exalta. Alguns momentos são momentos de silêncio. Silêncio para reflexão, para em posterior, né? Para num outro momento, sim, lançar em sabedoria palavras, de maneira intencional, palavras que tragam vida. Mas a gente tem uma mania horrível, né? Que a gente tem que começar a jogar fora, de acumular coisas, né? E no momento em que vai ter uma discussão com a esposa, porque é algo que a gente vai fazer muito ao longo da vida, né? A gente traz tudo aquilo e joga tudo de uma vez só, de maneira errada, com expressões erradas, com tom de voz errado, né? Mais parecendo uma briga do que uma discussão. E muitas vezes uma briga mesmo, né? Então, falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém. Provérbios 17, 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, o homem inteligente retém suas palavras, né? As segura para serem jogadas, né? Lançadas no momento correto, né? A palavra fala no incentivo sobre isso, né? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a sua estultícia. A língua serena é árvore de vida. Olha, veja que quando ele fala língua serena, não é alguém que está calado. É alguém que está falando em serenidade. É alguém que está falando, né, num tom mais baixo. É alguém que parou, refletiu, descansou, deixou o Espírito agir e então falou. Então, que a gente possa ser esse sábio que fala em serenidade, né, como árvore de vida, né? Isso está lá em Provérbios 15, do 2 ao 4. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. Então existe um tempo certo de se levar as palavras, né? Traz alegria ao coração a palavra ou a resposta adequada. Muitas vezes o só falar e o jogar tudo, né? Isso vale para todos nós, tá? Eu falo dos homens porque aí vai ser experiência pessoal, minha, por ser homem, lógico. Mas eu quero que vocês, mulheres, também reflitam sobre isso, né? Porque é natural e científico, vocês falam um pouquinho mais do que nós, né? Então tem que ter esse cuidado também naquilo que a gente fala. A palavra de Deus, que é perfeita, ela nos diz, né, que há alegria em dar uma resposta adequada. Não fala aqui em ter razão, fala em dar uma resposta adequada. A resposta adequada traz alegria, né? Dada no tempo certo, ela é boa, né? Provérbios 15, 23. Glória a Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da nossa forma de falar. Quem aqui, né? Quem aqui de nós nunca teve uma experiência, né, de ter uma confusão e depois que os ânimos se acalmam, a pessoa vem e diz assim: mas não foi isso que eu quis dizer. Quem, né? Quem nunca teve isso? Então, inúmeras vezes a gente diz e fala de forma errada, de forma equivocada, e traz muita contenda, né? E traz muita mágoa e traz muitos ferimentos. Então, a maneira correta de falar, né, ela vai trazer aí boas consequências. Vai trazer ali coisas boas. Então, ó, como a gente já conhece, esse aqui é o versículo que eu deixei mais para o fim, que é o que a gente mais conhece,
né? Que diz lá em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então vejam que tem dois aspectos aqui nesse mesmo versículo, né? Quem responde de forma branda, e aí vou pegar o outro versículo lá, como árvore serena, árvore de vida serena, né? Desvia a guerra, desvia o furor, né? Retira do caminho a ira. Já aquele que responde com uma palavra de ira, né? Que responde com uma palavra dura, ele traz a ira. E a Bíblia tem exemplos sobre isso. A Bíblia tem dois exemplos bem clássicos sobre isso aqui, né? Da maneira como falar. Tem dois exemplos aqui que a gente vai falar sobre eles. Bem rapidinho, os textos deles são grandes, mas eu não vou ler o texto todo. Eu vou só trazer uma reflexão sobre esses dois momentos praticamente iguais, né? Que com certeza já viveu coisas parecidas, né? O primeiro está lá em Juízes 8, do 1 ao 3. E se você quiser guardar aí para lê-los com calma depois, é bom, porque eu vou resumi-lo aqui, tá, gente? Então, lá em Juízes 8, do 1 ao 3, né, fala sobre Gideão, tá? Gideão, em determinado momento, ele é chamado pelo Senhor, né, e convoca ali, a gente conhece a história, né, Gideão e os 300, ele convoca, né, as tribos de Israel, delas ele retira alguns e forma um pequeno exército para vencer a guerra, né? E uma tribo não foi chamada, que foi a tribo de Efraim. E a palavra diz que os efraimitas, eles eram brutos, raivosos, provavelmente nordestinos. Né? Os efraimitas, eles eram esse povo sanguíneo, né? E eles foram questionar a Gideão. Eles foram dizer a Gideão: por que na guerra contra Midian você não nos chamou? E aí a gente pode pensar hoje em dia que ir para a guerra não é uma coisa legal, lógico, né? Mas nessa época, para as tribos de Israel, você ir à guerra pelo Senhor era uma honra. Você ir à guerra pelo Senhor era a sua missão, você tinha que ir. E quando Gideão chamou alguns e não chamou os efraimitas, eles foram lá com raiva e rispidez questioná-lo por que eles não foram chamados. E aí a palavra de Deus, eu estou resumindo aqui, diz que Gideão, né, os elogia. Gideão fala com eles de forma branda, amena, calma, né? E explica por que eles não foram chamados. E isso acalma o coração dos efraimitas, certo? E aí não há nenhum mais conflito entre eles. Passa o tempo, né? Outro juiz, chamado Jefté, também convocado à guerra, né? Foi e também não chamou os efraimitas. Novamente, os efraimitas vêm e questionam, né, de forma ríspida a Jefté. Por que eles não tiveram a honra de pelejar pelo Senhor? E vem com toda a sua rispidez questionar Jefté. E Jefté não tem uma palavra branda para eles. Ele tem uma palavra dura. E essa palavra dura suscitou a ira. E na resposta de Jefté, numa mesma situação, Gideão teve uma palavra branda, teve calmaria, desviou o furor, desviou a contenda. Quando Jefté tem uma palavra dura com os efraimitas, ele suscitou o quê? A ira. Resultado disso, mais de 40 mil mortos. Imagine só, duas situações iguais, duas maneiras de reagir diferentes. Uma desviou o furor, outra suscitou a ira. Um exemplo do versículo que é dado lá em Provérbios, dentro da própria Bíblia, mais adiante nos Juízes. Então, aliás, antes, né? Salomão foi depois dos Juízes, mas já ali um exemplo daquilo que a palavra pode fazer, do que a palavra pode trazer. O mesmo povo, a ideia deles era servir a Deus, porque eles iam contender pelo Senhor, e duas reações distintas. Uma trouxe paz, outra trouxe guerra. Vocês verem o peso que essas palavras, as coisas têm. Né? Então, ó, voltando para cá. Quando alguém já
está emocionalmente alterado, né, a maneira branda de falar irá aplacar seu sentimento, irá acalmá-lo. Né? E de acordo com a palavra de Deus, vai tirar do caminho a ira, tirar o furor. Por outro lado, a palavra dura vai suscitar a ira, vai trazer ali a contenda. Precisamos aprender com a sabedoria bíblica, bem como com a humildade de Cristo. Cristo era humilde em tudo que fazia, e sermos brandos em nossa forma de falar. E aí um dado interessante para nós aqui, irmãos, para a gente refletir. Já perceberam que muitas vezes nós somos brandos na maneira de falar com estranhos, mas com aqueles que dizemos que amamos, a gente é extremamente duro? Já notaram que a gente faz muito disso? Ser brando com quem é um estranho. Talvez ali, colocando aí, para contemplar esse nosso tempo aqui de pandemia, colocando ali uma máscara de quem somos, né? Uma imagem bonitinha. Né? Temos palavras macias para quem não é de nossa intimidade, mas quem é da nossa, quem é nosso próximo, aquele a quem nós dizemos que amamos, nossa palavra sempre é pesada e dura. Refletir sobre isso, né? Para que a gente mude esse nosso aspecto, né? Na maneira de falar. É por isso que em muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação terminam em briga. As emoções já encontram-se carregadas e, para piorar, as palavras duras só aumentam a ira já represada dentro do cônjuge. E aí vale também, não só para cônjuge, mas a relação com filhos, a relação com pais. Né? Muitas vezes a gente vem com a palavra dura, já ali muito emocionado, né? E acaba tendo esse tipo de problema. Outro exemplo que eu quero dar para vocês da maneira como se comunicar, né? Ele está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A gente usa muito esse texto quando a gente quer falar sobre evangelismo, sobre como a gente entender que somos povo salvo, né? Porque é a visita de Pedro à casa de Cornélio, o centurião, né? Que aí, naquele momento ali, depois de Pedro ter uma visão, né? Eu não lembro se uma visão ou um sonho, quem lembrar me coloque aí, né? Mas que ele tem a revelação, isso sim, de que a salvação não é só para aqueles, né, que são das tribos de Israel, do povo de Judá, mas sim para todo aquele que em Cristo Jesus, né, entregar sua vida e acreditar. Então, é nesse momento aí. Quando Pedro está voltando da casa de Cornélio, ele é recebido pelos irmãos, recebido por outros discípulos, né? Recebido por uma comitiva, e ele falam com muita ira e muita raiva daquilo que ele foi fazer. Acusando Pedro, questionando Pedro por que foi fazer aquilo, que ele foi contra Deus, que a lei antiga dizia, né, que o povo, o Deus tinha vindo para um povo específico, era o povo de Israel, e não para nenhum outro. Então eles estão ali castigando Pedro e dando uma surra de palavras, vamos colocar assim, duras em Pedro. E aí, Pedro, a gente sabe que Pedro é sanguíneo, né, até a vinda do Espírito Santo. Né? Lá no início de Atos dos Apóstolos, até a vinda do Espírito Santo, as peripécias de Pedro a gente viu. Pedro é aquele cara intenso, né? Arrancou a orelha de um guarda, né? Quando o Senhor disse que ele iria morrer, Pedro diz assim: eu vou com o Senhor até o final, né? Eu nunca lhe negarei. Então Pedro era esse cara impulsivo. Então você pode imaginar que se muitas pessoas vêm para você para acusar, né? A nossa reação qual seria? Será que a gente também não tentaria gritar mais alto, se sobressair sobre esses tantos, né? Alguém impulsivo? Eu falo isso por mim. Eu, quando me sinto acuado, né? Eu fico meio assim com palavras duras e mais ríspido e tudo, né? Peço ao Senhor tratamento sobre isso, mas acredito que é a realidade de muitos também, irmãos aqui, né? De que quando se sente acuado, né? Quando se sente acusado, começa a também ser duro com essas pessoas, mesmo às vezes tendo razão. Mas o impressionante é que Pedro não faz isso. Pedro espera que eles terminem e Pedro começa a explicar a eles, né, bem detalhadamente, de forma pausada, brando, com calma, tudo o que aconteceu, tudo o que lhe foi revelado, o que ele foi fazer lá,
o que lá aconteceu. E depois que Pedro fala em calma, em brandura, né, trazendo todos os detalhes ali do que aconteceu, todos começam a glorificar ao Senhor, né, depois das palavras de Pedro. Então vejam que a maneira como Pedro escolheu falar, ela foi acalmadora, ela trouxe ali paz, né, e ela trouxe glória ao Senhor, que foi o principal. Quando Pedro conversou com eles, Deus foi glorificado nas palavras de Pedro. É isso que nós temos que buscar. Que Deus seja glorificado em nossas palavras. Que o Espírito Santo sempre nos ajude a glorificar ao Senhor com aquilo que dizemos. Né? E aí eu tenho uma recomendação para os irmãos. Né? Existe um livrinho, ó, esse livrinho acho que custa uns R$10 no máximo. Né? Talvez para pedir pela internet vai custar mais caro do que o que ele realmente custa, mas é um livro pequenininho, ótimo, que fala, né, do pastor Luciano Subirá, né, de uma série que ele fez chamada Valores do Lar, que ele diz aqui, ó, conversando a gente se entende, e é baseado justamente nesse texto de Pedro, né, onde Pedro volta da casa de Cornélio. Muito bom, quem puder adquirir, é um ensinamento precioso, né, para a gente melhorar essa questão da nossa comunicação, né, com os nossos próximos, né, com nossos cônjuges. Outro exemplo, gente, e aí entra uma coisa que é muito comum entre casais, né, se encontra lá em Atos dos Apóstolos 15, 36 a 40. Vocês vejam que a maneira de conversar, né, a maneira como se conversou, né, tendo ali dois pontos de vista não totalmente errados, né, mas acabou tendo uma contenda. Se vocês forem lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, dos versos 36 a 40, a gente vai ter a história, né, no Novo Testamento, justamente da separação de Paulo e Barnabé. Por um momento, claro, né, mas houve aquela separação. Então, no Novo Testamento também vemos que a inflexibilidade trouxe grande dano à Igreja de Jesus, separando dois gigantes do apostolado aos gentios, né, Paulo e Barnabé. Diz as Escrituras: decorridos alguns dias, Paulo, né, disse a Barnabé: tornemo-nos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Né? Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Bem? Então, vejam que houve aqui uma discussão, né, entre Paulo e Barnabé, né, sobre dois pontos de vista. Tá? Não dá para a gente dizer que Barnabé estivesse errado, porque Barnabé queria dar uma segunda chance a Marcos. Quantos de nós já não tivemos uma segunda chance, né, nas coisas que fizemos, nos pecados que cometemos? Marcos, lá no início, teve a oportunidade de ir com Barnabé e Paulo, né, no início de sua caminhada. Mas logo na primeira viagem ele desistiu e voltou. Barnabé aqui sente no coração a vontade de dar a ele uma segunda chance. E a gente não pode dizer que isso está errado. Ao mesmo tempo, Paulo entende que o campo missionário não é brincadeira. Que o campo missionário é um lugar extremamente sério. Né? Que o campo missionário é um lugar para a luta, para as batalhas. E ele também não está errado, né, em dizer: por que vamos levar ele? Ele não teve força para ir da primeira vez. Né? E nisso eles têm uma discussão. Então a gente dá para dizer que, em determinado ponto de vista, os dois tinham razão. Mas a inflexibilidade de um para com o outro acabou separando uma dupla fantástica que desde o início da caminhada de Paulo estavam juntas e que percorreram tantas cidades levando o evangelho do Senhor. Né? Barnabé queria dar essa segunda chance a Marcos, né? E Paulo já achava que não dava certo. Vocês veem que foi uma coisa de discussão mesmo, porque depois, mais adiante, né,
o próprio Paulo chama a Marcos, né? Diz assim, ó, lá em 2 Timóteo 4:11, passado aí um bom tempo, né? Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, vocês veem que Marcos acabou se revelando muito útil ao ministério da palavra, ao ministério missionário que Paulo tinha. Mas naquele momento ali, daquela discussão, talvez pela maneira inflexível dos dois, acabaram ali se separando dois gigantes da fé. Do que a gente tira disso? Né? Que a questão não é ter razão. Muitas vezes duas pessoas numa mesma discussão, nos seus pontos de vista, ou mesmo sobre um aspecto de um mesmo ponto de vista, os dois podem ter razão. Mas há necessidade de a gente ser flexível, né? Ser sensível, né? Sensível à maneira como falamos, como reagimos, né? Ou numa discussão, para que aquilo ali não traga algo ruim. Então, em seu posicionamento, né? Cada um foi inflexível em seu posicionamento e pela discussão de quem seria ou não o ajudante, né? Perderam a companhia principal, a parceria que Deus havia gerado desde o princípio, desde o início deles, lá em Atos 13:2. É preciso entender que o relacionamento vale mais do que se ter razão numa discussão. E aí gravem essa frasinha aqui, que não é minha, é do pastor Luciano, né? Que ele diz: é preciso entender que o relacionamento vale mais do que se ter a razão numa discussão. Casais, é preciso entender que o relacionamento vale mais do que ter razão numa discussão. Filhos aos pais, é preciso entender que o relacionamento vale mais do que ter razão em uma discussão. Pais aos filhos, é preciso entender que o relacionamento vale mais do que ter razão em uma discussão. Amém, irmãos? E eu quero findar aqui, né, com talvez a principal advertência que a gente tem, né, a respeito da língua, né, que é o texto de Tiago 3, dos versos 2 a 12. Deixa eu abri-lo aqui. Só um instantinho para abrir aqui a palavra, minha gente. Tiago, capítulo 3, dos versos 2 a 12. Eu acho que é um texto, gente, que a gente deveria lê-lo sempre, sempre. De vez por outra nós devemos ler, talvez semanalmente, para a gente lembrar disso, porque a gente fala, né? E é preciso que a gente esteja refletindo sobre isso sempre, né? Então, Tiago 3, do 2 ao 12 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E aí eu dou uma pausazinha aqui. Se ninguém consegue domar, como é que a gente vai fazer? Espírito Santo de Deus. Ele é o domador de línguas. Ele, não pense que é pelo seu próprio braço. Ele,
Peça ao Espírito Santo, no momento em que você vai abrir a boca, Senhor, conduz. Senhor, freia. A própria palavra diz, põe ferro, Senhor, em minha boca, põe arreios, né? Põe trava em minha boca. Se eu não me engano, está lá em Salmos isso. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha que absurdo, minha gente. Com a língua bendizemos o Senhor. Estamos no domingo cantando louvores, cantando bênçãos ao Senhor, falando como Ele é maravilhoso. E na segunda-feira, a gente vê uma notícia e a gente pragueja e maldiz alguém. E a gente pega uma figura pública, e aí eu vou usar aqui talvez a figura pública mais conhecida do momento nossa, né? Nosso presidente da República, né? Que se você é a favor ou não a favor dele, isso é uma outra questão, mas você crente, cristão, homem de Deus, que tem poder na sua língua, né? Você de vez em quando vê uma notícia no jornal e você vai lá e amaldiçoa o seu líder, o seu prefeito, seu senador, seu deputado, o seu professor na escola, o seu chefe no trabalho, né? Como é que você chega no domingo ou nos outros dias da semana? Como é que você chega à noite e abre sua boca para bendizer o Senhor? E dessa mesma boca saem palavras de maldição às pessoas. Isso não é admissível. Meus irmãos, não pode ser assim. Aqui a palavra de Tiago, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Dá para sair água doce e amarga da mesma fonte? Ou a fonte é doce ou a fonte é amarga. E aí vou lhe dizer, quando você bebe dessa água amarga, ela vai lhe trazer muito mais lembranças do que a água doce. Então aquilo que a gente falar, né, no nosso dia a dia, se é amargo, vai guardar muito mais, vai ser lembrado muito mais do que aquilo que foi dito de doce. Então cuidado. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Não, não pode. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você quer ter fé, quer aumentar a sua fé, você quer contagiar os outros com a sua fé, né? Para que alguém tenha fé, ele precisa ouvir. Para ouvir, é preciso que alguém fale. E esse alguém que fale precisa ser movido pelo Espírito Santo e falar palavras de vida. Que desse dia em diante a gente possa refletir mais sobre o poder da nossa língua diário, momentâneo, em todos os instantes. Nós falamos inúmeras palavras durante o dia. Quantas delas realmente edificam? Quantas delas realmente trazem vida? Quantas delas representam uma fonte doce ou uma fonte salgada, amarga? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te somos eternamente gratos, Senhor, por essa palavra, por toda a tua sabedoria, Senhor, guardada nas Escrituras. Deus amado, que não seja só aquilo que foi dito ou relido aqui, porque essa mensagem não é nova. Essa mensagem ela tem mais de 2000 anos, e cada um de nós aqui na nossa caminhada cristã, mesmo aqueles que talvez aqui que venham a ver esse vídeo, ou que estão vendo agora e que ainda não são cristãos, Senhor, não aceitaram Jesus como único, suficiente Salvador, mas já devem ter ouvido falar da questão do poder das palavras. Deus amado, que isso não seja só mais uma vez em que ouvimos sobre isso, mas sim que seja um momento de impacto, para que assim como Isaías recebeu uma purificação na língua, nós também. Purifica, Senhor, a minha língua. Purifica, Senhor, a língua dos meus irmãos. Purifica a nossa língua, Senhor, para que a gente possa transbordar de vida, que dela seja fonte de água doce. Deus amado, retira tudo do nosso coração,
porque a tua palavra também diz que da boca sai o que o coração está cheio. Retira do nosso coração as impurezas, retira do nosso coração as maldades, as lascívias, retira tudo, Senhor, que tem afetado, Deus, o nosso falar, o nosso caminhar. Enche-nos com teu Espírito Santo, doma a nossa língua, Senhor, põe um arreio nela, Deus amado, tal qual um cavalo, Deus amado, a gente consegue conduzir quando ele está com aquele ferro entre a língua, entre a boca. Do mesmo jeito, coloca um nos nossos lábios, Deus amado. Coloca um arreio em nós, Espírito Santo, para que a nossa boca seja para a tua honra, glória e louvor. Para que a nossa boca seja para a vida e não para a morte. Que hoje, Senhor, a gente possa falar de vida. Que amanhã a gente possa falar de vida. Que enquanto estivermos aqui, a nossa boca seja para falar de vida. Que ela seja fonte de água doce. É isso que a gente te pede. Confia em ti, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãozinhos, graça e paz sobre a vida de vocês. Um fim de semana de bênçãos, de vitórias. Diga a vocês mesmos, abram suas bocas, né, e falem palavras de vida. Tragam fé aos seus corações, usando aquela ferramenta poderosa que vocês têm, que é a língua, que é a palavra. Amém? Graça e paz a todos. Um bom fim de semana. E que o Senhor esteja conosco em todos os segundos, em todos os momentos. Que a gente possa glorificar Ele com cada ato nosso, com cada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.